Muito grato pelo convite, professora Hilva Realeza. Realeza, desejo um sucesso para você, tá? Obrigada, boa tarde. Obrigada, e eu abro, então, os trabalhos da defesa de trabalho de conclusão de curso, de Realeza Thalita Lacerda Farias, graduanda em Medicina pela UFPB, com o trabalho intitulado Uso de EPI por profissionais de saúde plantonistas de um hospital universitário na pandemia de Covid-19. E também agradeço pela disponibilidade e pela aceitação do convite de participar dessa banca aos professores Tiago Lins e Manuela. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Então, Realeza, você terá de 10 a 20 minutos para a sua exposição e depois, na segunda fase, a arguição pela banca. E aí você pode responder as questões ou as considerações que você queira fazer após cada um dos examinadores fazer suas considerações, tá? Então, você pode começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de agradecer também a presença dos professores, a minha orientadora, a professora Hilva, a banca Dr. Tiago Lins e doutora Manuela, e aos meus colegas e familiares que estão presentes. Meu trabalho de conclusão de curso é intitulado Uso de EPI por profissionais de saúde, plantonistas de um hospital universitário na pandemia de Covid-19. Vamos fazer uma breve introdução, o contexto do trabalho, citar os objetivos, a metodologia, os resultados de discussão e as conclusões do estudo. Então, inicialmente, nós sabemos hoje, que a Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa, mas o seu início se deu em dezembro de 2019, quando em Wuhan, na cidade de Wuhan, na China, que foi o epicentro da doença inicialmente, foram registrados casos de pneumonia de uma etiologia desconhecida. Então, naquele mês, as autoridades sanitárias chinesas reportaram esses casos, e em janeiro de 2020, o vírus ele foi então isolado e foi compartilhada a sua sequência genética e foi nomeado de SARS-CoV-2 ou novo coronavírus 19, que causa então essa síndrome respiratória aguda que nós conhecemos pela doença Covid-19. E ainda naquele mês, em janeiro de 2020, foram registrados também os primeiros casos da doença fora da China. Então, houve uma disseminação por todo o globo, fazendo com que em março daquele ano, a Organização Mundial da Saúde, ela declarasse o estado, oficialmente o estado de pandemia, declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional. E desde então, a Covid-19 tem trazido muitos desafios para todo mundo, mas em especial tem trazido muitos desafios aos profissionais de saúde, já que esses profissionais atuam na linha de frente no combate à pandemia, à Covid, e acabam dessa forma estando expostos a maiores riscos de infecção, de contaminação, além de muitas vezes também estarem expostos a ambientes de trabalho inseguros. E a Organização Pan-Americana de Saúde, ela afirma, inclusive, que as instituições de saúde elas devem ter estratégias para gerenciar o risco de exposição a pacientes e funcionários de maneira eficaz. Afinal, sabe-se que o uso dessas estratégias e de medidas de controle são muito importantes para evitar a disseminação do vírus. E dentro dessas medidas de controle, dessas estratégias, destacam-se ações de higiene, de autocuidado, o próprio distanciamento social e os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são dispositivos utilizados nos ambientes de trabalho que visam minimizar o risco dos trabalhadores a diversos tipos de exposição, sejam riscos químicos, riscos físicos ou riscos biológicos, por exemplo, como no caso do coronavírus. O Ministério do Trabalho e do Emprego, inclusive, ele destaca que toda empresa é obrigada a fornecer gratuitamente os equipamentos necessários e que estejam em condições adequadas
para que os profissionais consigam exercer suas atividades laborais. E diante desse período de pandemia, nós observamos como é importante a utilização desses equipamentos no ambiente intra-hospitalar. Afinal, sabe-se que o uso apropriado dos equipamentos de proteção reduzem significativamente o risco de transmissão viral, não só no ambiente extra, mas principalmente no intra-hospitalar. Então, diante desse contexto, a primeira hipótese do trabalho do estudo foi de que os profissionais e graduandos do internato médico do HU, como hospital de ensino, recebem as devidas medidas de orientação e proteção. E a segunda hipótese foi de que os profissionais de saúde e internos de medicina estão cumprindo pessoalmente com as medidas de proteção. Quanto aos objetivos da pesquisa, o objetivo geral foi avaliar o cumprimento de medidas de proteção individual no Hospital Universitário Lauro Vanderlei durante a pandemia de Covid-19. E os objetivos específicos foram caracterizar os participantes, identificar a existência de escassez e uso inadequado de EPI no HU e avaliar fatores associados ao uso de EPI no HU. Sobre a metodologia do estudo, o estudo foi um estudo de modelo observacional e transversal de abordagem quantitativa. Foi realizado no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. Contou com uma amostra de 62 participantes, sendo médicos, enfermeiros e também estudantes do internato em medicina da UFPB. Esses participantes eles foram contactados através dos meios de comunicação online, como do WhatsApp, e a pesquisa foi aplicada entre setembro de 2020 a julho de 2021. O questionário foi respondido mediante uma autoadministração via Google Forms, e ele constava de questões, inicialmente, na primeira sessão, sobre o perfil, as características dos participantes, e a segunda sessão sobre informações de segurança no trabalho, fornecimento e uso dos equipamentos de proteção individual no serviço. Depois desses dados, eles foram tabulados em planilha Excel e analisados através do SPSS. Então, em relação aos resultados obtidos na pesquisa, observamos que houve uma predominância de participantes do sexo masculino, internos de medicina e na faixa etária de 22 a 28 anos. A participação de 71% dos participantes eram internos e 58,1% do sexo masculino. É importante destacar aqui a participação dos internos de medicina que foram inclusos na pesquisa, pois são estudantes que estão em um contato direto com os pacientes do HU. Afinal, eles também têm, de certa forma, parcialmente sob supervisão, eles também têm uma relação de cuidado com esses pacientes e acabam, consequentemente, sendo possíveis, correndo risco de possíveis contaminações em relação ao vírus. E destaca-se também a participação dos internos durante a pandemia nos serviços de saúde, pois existem muitos benefícios que podem ser mencionados em relação a essa participação, tanto para a formação profissional como para a formação pessoal desses estudantes. Um estudo feito por Tempsky e os seus colaboradores, eles analisaram, foi uma pesquisa feita em 257 faculdades brasileiras. Eles destacaram que existem sim recomendações para que os estudantes de medicina, sob supervisão, trabalhem como voluntários durante a pandemia. E dessa forma eles possam receber um treinamento adequado e também receberem os equipamentos de proteção necessários, pois isso pode ter resultados favoráveis na formação médica desses estudantes, em especial dos internos, que futuramente, logo em breve, como estão no final do curso, serão os futuros profissionais da saúde. Em relação ao fornecimento dos equipamentos de proteção individual pelo serviço, os dados obtidos, eles evidenciaram que o hospital ainda não consegue garantir a disponibilidade adequada de EPI. Apenas 3,2% dos participantes relataram que há um fornecimento completo, total, dos equipamentos necessários. Isso vai de encontro com uma pesquisa feita por Carracosa,
que observou que no primeiro ano da pandemia, aqui no Brasil, havia muita dificuldade na obtenção de EPI. Então, os serviços de saúde no primeiro ano de pandemia apresentaram uma escassez no fornecimento e no abastecimento dos equipamentos de saúde, de proteção individual. Então, observa-se que não é um problema restrito necessariamente ao HU. Apesar de existir uma escassez no fornecimento, como foi observado, quando os participantes foram questionados sobre quais equipamentos são fornecidos, destacaram-se como os mais fornecidos as luvas e os gorros. Isso também foi observado em um estudo americano, feito em hospitais nos Estados Unidos, que observou que tanto havia a falta, né, havia escassez no fornecimento, quanto o fato de que os equipamentos mais fornecidos também nos Estados Unidos eram as luvas, que foi um estudo feito por Sharma. Eles observaram que havia realmente uma maior entrega, um maior subsídio de luvas do que dos outros equipamentos de proteção individual. Destaca-se aqui também as máscaras N95, porque apesar de não serem tão fornecidas pelo hospital, 100% dos participantes da atual pesquisa, eles referiram que consideram a máscara N95 mais eficaz na proteção contra o coronavírus do que a máscara cirúrgica. E isso vai de encontro com estudos que mostram que realmente a máscara N95 apresenta resultados de maior eficácia na redução da dispersão de gotículas respiratórias, seguidas então das máscaras cirúrgicas. Sobre as máscaras N95, também foram destacados pelos participantes que existem alguns problemas relacionados ao seu uso, e isso foi destacado por 90,3% dos participantes. Dentre essas dificuldades relatadas, foram destacados o desconforto pelo calor, a dificuldade para respirar e a dificuldade em falar e ser entendido. Um estudo realizado em Singapura por Ko, ele observou que o principal problema citado pelos profissionais de saúde de Singapura eram as lesões cutâneas faciais pela pressão da máscara. Já a Jennifer Ha fez uma revisão sobre o uso de EPIs durante a pandemia, e dentre as principais desvantagens destacadas pelos profissionais de saúde, foram também referidos a redução da acuidade comunicacional, como foi referido na presente pesquisa, o desconforto devido ao calor, a pressão e a cefaleia. Destaca-se também, em relação a essas dificuldades, que apesar de terem problemas adversos associados ao uso da máscara N95, a maioria dos participantes não deixa de fazer uso desse equipamento. Então, apenas 17,7% referiram não fazer uso da máscara N95. Os participantes também foram questionados quanto aos desafios que a pandemia trouxe para o ambiente de trabalho. Destacaram-se principalmente o temor em contaminar familiares, que foi relatado por 95,2% dos participantes, a insegurança no ambiente de trabalho, a necessidade de reutilizar equipamentos de proteção individual, que está associado também à escassez no fornecimento desses materiais. Foi também citado o esgotamento físico e mental, né, a síndrome de burnout, por 24,2% dos participantes, e 35,5% deles necessitou de suporte psicológico durante esse período de pandemia. Isso vai de encontro com aquele estudo que foi referido de Sharma, realizado com profissionais de saúde americanos, onde o principal desafio citado em relação à Covid-19 pelos americanos também foi o medo em contaminar familiares. Além disso, os profissionais americanos também relataram a escassez de EPI como um desafio, a insegurança no ambiente de trabalho e o esgotamento emocional, que condiz com o que foi observado na pesquisa realizada no HU. Destaca-se que esse estresse emocional, esgotamento físico e mental, ele tem aumentado os níveis, né, de estresse e esgotamento durante a pandemia, quando comparados aos níveis pré-pandêmicos. E, além disso, quando analisa-se também as jornadas de trabalho, que foi referido que por 48,8% dos participantes que realizam longas jornadas de trabalho, mais de 12 horas, essas longas jornadas de trabalho associadas ao esgotamento físico e mental, existem já
relatos de associação entre a maior exposição dos profissionais à contaminação quando eles estão exaustos e estressados, em especial após longas jornadas de trabalho. Em relação à exposição ao vírus e às capacitações, 83,9% referem terem atendido casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Apesar disso, apenas 27,4% referiram que sofreram infecção por Covid-19 durante o período da pesquisa. Quando questionados sobre se receberam algum tipo de treinamento sobre o uso adequado de EPI, 48,4% relataram que receberam uma capacitação parcial, mas não completa. E 83,9% referiram que observam o uso inadequado de EPI por outros profissionais no serviço. Então, observamos que, apesar de terem recebido algum tipo, parcialmente, de capacitação, os profissionais ainda não fazem o uso adequado do equipamento. E destaca-se que as capacitações, os treinamentos sobre o uso adequado de equipamentos de proteção são necessários para garantir a segurança e o maior conforto dos profissionais, tanto para reduzir os níveis de contaminação, quanto para aumentar a adesão ao uso desses equipamentos pelos profissionais de saúde. Então, observamos, diante desses dados, conseguimos inferir que o HU ainda não fornece medidas de proteção e de orientação necessárias para os profissionais de saúde. Então, existe a escassez no fornecimento dos equipamentos e, além disso, também o nível de treinamento, de capacitações não é tão elevado. Então, a hipótese de que os profissionais e graduandos do internato recebem as devidas medidas de orientação não é verdadeira, né? Em relação ao autocuidado, apenas 25,8% dos participantes considera seu autocuidado durante os plantões como adequado sempre. E somente 25,8% referem que tem planejamento protetor e realiza esse planejamento protetor completamente. Como, por exemplo, a troca de roupas, que foi relatada apenas por 21% dos participantes. Apenas essa quantidade, esse percentual, realiza troca de roupas antes e após os plantões. E sabe-se que a higiene, o autocuidado, a lavagem das mãos, a troca de roupas antes e após os plantões, todas essas medidas fazem parte de um procedimento de controle que é complementar ao uso de EPI. Então, a segunda hipótese, né, que nós temos de que os internos e os profissionais estão cumprindo pessoalmente com as medidas de proteção, ela também não é válida, pois observamos que a maioria dos participantes não tem o hábito de realizar medidas de autocuidado que visam não só a redução da contaminação intra-hospitalar, mas também extra-hospitalar, como, por exemplo, para os familiares, após os plantões. Então, o que nós podemos concluir com o estudo é que existe sim uma compreensão, tanto por parte dos internos de medicina quanto dos profissionais de saúde, sobre a importância nas medidas de controle no uso adequado de EPIs e do autocuidado. Entretanto, é possível observar também que há uma escassez ainda e um uso inadequado de equipamentos de proteção individual durante os plantões na pandemia de Covid no HU. Então, observa-se que houve negligência tanto por parte do sistema de saúde, referente ao fornecimento e à capacitação dos profissionais, como também há falhas pessoais por parte dos profissionais e dos internos em relação ao uso adequado dos dispositivos de proteção, que dessa forma geram condições de insegurança no trabalho e também um maior esgotamento físico e mental e preocupação por esses profissionais. Então, é importante ressaltar, né, que é necessário que a gestão ela esteja mais atenta, não só como uma forma de supervisionar o uso de EPIs no serviço, mas também oferecendo equipamentos de qualidade e visando esforços sustentados, né, para que continuem sendo realizadas capacitações, treinamentos, visando a proteção desses profissionais, e não só dos profissionais, mas dos próprios pacientes que circulam pelo hospital. São necessárias também mais pesquisas voltadas
para o campo do uso de EPIs durante a pandemia. Afinal, a Covid é uma doença muito recente, então são necessários que mais estudos sejam realizados para avaliar esse uso. É isso, eu agradeço a professora Rilva, a banca e a todos pela presença. Obrigada. Muito bem, Realeza. Assim terminada a sua exposição, vamos passar à fase de arguição pela banca. E, inicialmente, eu passo a palavra à professora Manuela Toledo, para que faça as suas considerações sobre o seu trabalho, considerando tanto o trabalho escrito quanto a apresentação oral. Por favor, professora. Primeiramente, agradecer o convite, Realeza, professora Rilva, que eu tenho tanto amor e respeito. É uma grande professora para mim, eu tenho Rilva como uma referência. Agradecer a presença de todos e parabenizar, Realeza, primeiramente, a sua apresentação. Vou começar do final para o trabalho escrito. Aprendi com a professora Rilva, viu? Foram 19 minutos de apresentação, até 20 minutos, foi um tempo muito bom. Gostei muito, Realeza, da sua segurança, a gente viu que foi uma pessoa que estudou, uma pessoa que conhece o trabalho, que se dedicou, escrito por você mesmo. Os slides, eu coloquei até um destaque aqui nas minhas anotações, uns slides claros, bem claro, no sentido de organizar uma estrutura que, se você se distrair por algum motivo, você olhando para o slide, você sabe do conteúdo. Isso foi muito importante, a clareza, e todo o design do slide é muito importante numa apresentação. A sua postura de segurança, uma fala alta, clara, isso também foi muito importante, conhecedora do projeto. Me chamou a atenção alguns dados seus, você já foi tão completa, mas eu queria só destacar alguns pontos, que sempre eu fico impressionada com esses questionamentos, quando a gente pergunta para o outro se ele usa adequadamente um EPI, se fosse num país muito sério, eu teria certeza da resposta, que realmente eu não sei usar, não estou usando adequadamente, eu não sei, eu tenho dúvida, mas os trabalhos que eu acompanho com autoavaliação, com avaliação do indivíduo, eu sempre fico com o pezinho atrás, sabe, professora Rilva? Será que o que fala que faz o uso correto, faz correto? Eu acompanhei um TCC de mestrado agora sobre cuidados paliativos, E diziam assim, você conhece o cuidado paliativo e exerce ele com excelência? A maioria diz que sim, que sabia muito. Eu até levantei uma crítica interessante, é um pessoal que diz que sabe muito cuidado paliativo, cuidado de proteção, e cada vez mais a gente tem uma piora na qualidade do atendimento, professora, Cada vez mais. Então, quando a gente coloca esse questionamento do uso, mesmo assim você conseguiu captar que existe uma falha nesse uso do EPI. E até destaco mesmo, o seu trabalho tem uma importância tão significativa, Realeza, que vale até dele surgir uma cartilha, todo pontos críticos, não para diminuir a gestão, mas para somar, Porque somos o HU, somos o hospital universitário. Eu fui aluna, hoje sou professora, um dia eu vou passar e o HU vai ficar. Então, a gente tem que realmente fazer o HU crescer. Essa necessidade de suporte psicológico, que a maioria disse que não queria, que não, numa pandemia, eu acho que todos, me surpreendeu também um percentual em torno de 30%, eu colocaria que a resposta esperada seria 100% de necessidade, porque depois de uma pandemia dessa, ninguém está bem, Ninguém está bem. Achei legítima quando fala o medo de transmitir para um familiar. Eu até estendo. Eu tive muito medo de transmitir para algum familiar e também para algum paciente vulnerável, para algum conhecido, porque a gente foi muito nas casas, Então, como sugestão, eu acredito que para a gestão, essas formações, essa educação continuada, a valorização de trabalhos como o seu no alunado, de ter normativas e treinamentos e supervisão, e ter EPI para todos. Um questionamento que o seu trabalho levanta, por que não tem EPI para todos? Todos que eu conheço compraram o seu próprio EPI. Nós que trabalhamos na ala Covid, todo mundo comprou o seu próprio EPI.
Mas por que um hospital que tem recursos dirigidos para isso? O que é que a segurança do trabalho me diz, né? Por que não tem EPI para todos? Mas esse é o trabalho escrito, muito, muito bem escrito, né? Uma vez eu estava fazendo minha tese e o professor disse, Manuela, seu trabalho tem que ser bem escrito de uma maneira que é uma receita de bolo que pode circular o mundo inteiro e é reproduzível, né? Pode ser reproduzido. Então, seu trabalho foi claro, a metodologia é clara, que você pegando, você compreende e pode reproduzir, né? Parabenizar novamente e também todo esse apoio da professora Rilva, que eu sei que é muito criteriosa, porque a gente encontra tão pouca coisa para acrescentar à Realiza, ela é muito detalhista. Eu tenho ainda as anamneses que ela corrigia minha. Então, ela corrige com tudo, muito zelo. E te desejar toda a sorte do mundo, que Deus abençoe cada passo teu, que você seja luz. E lembrar que ser médico é estudar diariamente, é aprender com cada caso, é tentar cada vez ser melhor, certo? Muito obrigada pelo convite novamente. Muito obrigada, professora Manuela. Suas considerações são, como sempre, bastante pertinentes e sua reflexão também, né? Agora que nós estamos voltando à modalidade presencial, todas essas preocupações ainda estão presentes, né? Apesar da vacinação, e a gente precisa sempre cobrar porque é um direito nosso, um direito de proteção no nosso trabalho, né? E os estudantes também precisam fazer esse tipo de cobrança, né? A instituição para que tenham os equipamentos necessários, né? Para trabalhar e estudar com mais segurança. Muito obrigada e agradeço também suas considerações e suas lembranças saudosas do tempo da semiologia, né? Obrigada, professora Manuela. E agora eu passo a palavra ao professor Tiago Lins Almeida, para que faça suas considerações. Olá a todos, estão me ouvindo bem? Eu estou em um ambiente um pouco barulhento, caso haja dificuldade. Pode aumentar um pouquinho, e parece haver um ruído de fundo, não sei, Tiago. Parece haver um ruído assim, externo. Me permitam, então, 3 minutinhos para eu conseguir uma localização mais silenciosa, por favor. Sim. Certo. É um prazer muito grande ter aqui 2 ex-alunos meus, né? Manuela e Tiago, alunos que foram assim inesquecíveis, né? Foram alunos exemplares, né? E agora são colegas aqui na universidade, ajudando a formar novos, né? Mais novos médicos, e são realmente colegas muito queridos e dos quais eu tenho muito orgulho quando eu vejo, né, seus trabalhos, quando eu vejo sua atuação, me faz me sentir muito orgulhosa, e eu me lembro, fui eu uma dos docentes, né, que ajudou, né, a introduzi-los, né, na clínica por meio da semiologia. Então, agora o professor Tiago está voltando, por favor, professor, eu só estava aqui perdida em reminiscências. Então, agora sim, você pode falar, por favor, para ver se o... Boa tarde, estão me ouvindo bem? Boa tarde. Bom, estamos ouvindo, né? Então vamos seguir. Pode continuar, professor. Eu aproveito o momento, além de agradecer o convite, a participação, eu fico muito honrado, são grandes 3 mulheres aqui na mesa, e eu fico muito feliz de estar com a professora Rilva, com a minha professora, com a colega Manuela, a quem eu tenho muito carinho, e a Realeza pela lembrança também do convite, porque ela sempre foi uma aluna muito exemplar das atividades que nós desempenhamos em conjunto durante a sua graduação. Eu fico muito feliz pelo seu desempenho e pela sua desenvoltura também. Mas vamos ao tema, né? Parabéns pela escolha, Realeza, do tema, especialmente porque o Covid ele veio à nossa sociedade e adentrou nos nossos lares sem práticas nem teorias, né? Aprendemos a sobreviver ao Covid, e a sua geração, tanto quanto nós,
somos uma geração diferente, uma geração vitoriosa desse aprendizado em tempo real e sobrevivemos ao Covid. Tá? E a sua leitura de cuidado com o próximo, sempre muito presente, traz isso ao tema. Você quis abordar um tema atual, como o Covid, mas também avaliando a adesão dos alunos, né, e transbordando esse tema também para os domicílios. Afinal, nós não somos médicos apenas, nós somos filhos, nós somos esposos, maridos, nós somos pais também. Então, o Covid aqui nos puxou para a atividade médica com dedicação, com afinco, também não poderia deixar de ter esse cuidado junto nos nossos lares, nas nossas casas. A sua apresentação foi muito clara, seus slides também muito brilhantes, do ponto de vista de execução. A Manuela já falou, você, Manuela, já comentou, sobre a clareza, a limpeza, também as alavancas de comunicação que nós colocamos nos slides, no sentido de poder seguir uma história linear do nosso tema. Tá? E também concordo com a professora Manuela, assim, a autoanálise, em especial de acadêmicos, ela é sempre muito positiva, mas a gente sempre tem também esse viés de interpretação. Será que de fato eles entendem nesse percentual? Será que de fato eles aderem? Será que eles estão recebendo as orientações adequadas? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que houve uma dificuldade das instituições também de elaborar, né, a sua linha de crise, a sua linha de frente de recebimento de materiais e também de treinamento, inclusive. Nós, enquanto médicos, enquanto professores, que faço uma parte enquanto diretor de governança, era muito confuso mesmo, porque nós recebíamos ordens e orientações de execução de EPIs e o EPI não chegava. Mesmo que nós comprássemos o material, ele chegava com 2 meses de atraso e o Covid já estava dentro do hospital. Né? Como nós poderíamos gerenciar isso? Bem, e eu trago para você perguntas sobre o tema. Tá? As colocações foram feitas, com certeza a professora Riva não deixa passar nada, eu conheço muito bem. Seu texto, inclusive, está muito claro, muito bem escrito. Eu acho que caiu, né? É um problema da... Pronto, continua agora. Pode continuar? Quer continuar, professor? É que houve uma interrupção, mas foi temporária. Eu perguntei à Realeza o que ela traz de aprendizagem pela experiência de ser, pela vivência de ser uma acadêmica enfrentando o coronavírus e também da sua vivência nessa transição frente ao Covid, né? Na sua fase de conclusão, a sua reta final de graduação. O que é que você nos ensina? Você entendeu, Realiza? Se a senhora puder repetir, eu não... Eu entendi que ele perguntou você, como estudante, né, na fase do internato, como você se sentiu e o que é que você diria em relação à sua atuação nesse mesmo contexto que você estudou? Não é isso, professor? Isso. Eu acredito que eu tenha me identificado em algumas questões abordadas no estudo em relação à insegurança, inclusive de contaminação familiar, né? Assim, acho que foi um ponto bastante ressaltado pela maioria dos participantes, é algo que eu também colocaria como um desafio. E devo admitir que também acredito que em relação ao autocuidado, acho que o meu não seria também um autocuidado completo, não consideraria, mas observando, inclusive, toda essa questão através do estudo, vendo a realidade numa visão mais ampla, né? Saindo um pouco de mim, eu vejo como é importante esse autocuidado pessoal, né? Se eu não faço a minha parte e o outro também não faz, isso pode resplandecer de uma forma muito maior, né? Não é nossa vida que está em risco somente, como o senhor bem colocou, a professora Manu também.
nós temos um impacto muito significativo na vida de outras pessoas. Então, minhas atitudes, né, sejam elas as que eu faço ou que eu deixo de fazer, elas podem implicar em outras vidas, na vida dos pacientes. E eu acho que o trabalho me trouxe, me abriu mais a visão em relação a isso, né, ao meu autocuidado nesse período de pandemia no hospital e também no ambiente extra-hospitalar. Muito bem. De Professor fato, nós Tiago? somos. Se me ouve? Professor, não consigo ouvir muito bem o senhor. Acho que está dando alguma interferência. É como um ruído externo, sabe? Ambiental, não sei. Não sei se me ouvem Você bem. entendeu? Você está satisfeito com a resposta que a Realeza Sim, estou satisfeito, apresentou? sim. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, né? Certo. O professor Tiago parece estar num congresso, numa conferência. Bem, então, eu vou agora tecer algumas considerações, né, finais, como orientadora de Realeza, neste trabalho. Eu acompanhei Realeza desde o quarto período, né, desde a semiologia, e depois nós nos separamos assim por causa da pandemia, não é, Realeza? E assim mesmo a pandemia nos uniu porque a gente passou a realizar esse trabalho, não é? Porque era uma pergunta que nós tínhamos e Realiza acolheu essa proposta e nós realizamos o trabalho, né? Então, também uma fase, né, que assim em tempos normais, né, os limites entre as funções profissionais e não profissionais acabam tendo muitos pontos de tensão, né? E que esse ano de 2020 e o de 2021 não foram normais, né? Principalmente o de 2020. Então, há 2 anos já quase, né, a gente vive esse momento dramático, né, que se desenrola na história global, né, da saúde, da sociedade de uma forma geral, e muitos trabalhos acabaram sendo feitos nesse contexto da Covid, né, porque uma emergência de saúde pública dessa magnitude faz com que a gente tenha perguntas, principalmente em relação ao nosso próprio contexto, né, em relação ao nosso próprio trabalho, né, às condições de trabalho, né, do profissional da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, e a gente sabe que, como disse o professor Tiago também, no início havia uma carência muito grande de equipamentos, né, de proteção individual, né? Então, isso aí era uma preocupação muito maior, e eu acho que os resultados do trabalho de Realeza também mostram uma preocupação adicional, né? Porque veja que eu acho que também me chamou a atenção o número de pessoas profissionais, né, participantes da pesquisa, que acabaram sendo contaminados, né, pelo vírus, né? Então, uma preocupação que devemos, como eu dizia antes, no pequeno intervalo que tivemos, é uma preocupação que nós também devemos manter agora, mesmo na vigência da vacinação, né? E que é a proteção do profissional de saúde, dos estudantes da área da saúde, né? Então, o enfrentamento à atual pandemia de Covid conta com um trabalho, né, o trabalho no SUS, né, dos seus profissionais, e nos hospitais e também no nosso HU, né? Isso representa um serviço de alto valor social, né? Então,
e esse problema afeta o profissional de saúde de uma forma muito marcante, né? Porque eles estão envolvidos diretamente no enfrentamento da pandemia. Né? Então, é o risco de contaminação, são os problemas de saúde mental também, que foram mencionados por Realeza, né? Isso tudo, né? Ainda que sejam submetidos a processos variados de capacitação, que são condizentes com essa situação epidemiológica vigente, mas não é incomum, não é, que os profissionais de saúde e os graduandos de medicina descuidem da atenção à própria exposição durante o trabalho, né? Sobretudo em momentos de estresse, exaustão. Né? Então, a gente vê, né, pela mídia como os profissionais de saúde eles têm sido reconhecidos, né, pela sociedade de uma forma geral, pelo papel que estão exercendo, né, principalmente os da linha de frente, atendendo, né, aos pacientes nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, enfim. Então, os direitos desses trabalhadores também precisam ser levados em conta e precisam ser mais discutidos, né? Os serviços de saúde, como disse a professora Manuela, precisam realmente proporcionar um ambiente seguro, né? Um ambiente que eles tenham materiais necessários, tenham os equipamentos necessários de proteção individual também, e também seja um ambiente em que eles recebam o apoio, né, de que precisam. Então, depois das considerações dos professores Manuela e Tiago, né, eu vou fazer aqui um breve pronunciamento, né, como se fosse uma ata, porque, como eu até tinha conversado, professor Tiago, com a professora Manuela inicialmente, que a gente tem simplificado as defesas de TCC remotas, né? Ao invés de haver aquele momento, né, meio ritualístico, né, de saída da sala, das pessoas, da audiência e do graduando, né, a gente tem feito de uma maneira mais simplificada. Né? Então, a gente vai levando em conta as considerações de vocês. Eu vou aguardar as fichas de avaliação, né, que devem ter recebido. A professora Manuela já confirmou que recebeu. Você também confirma que recebeu a ficha de avaliação, Tiago? Sim? Bom, então, aquela ficha preenchida, vocês podem me encaminhar, que eu encaminho a coordenação do TCC, né? E como vocês, digamos, concluem o seu parecer, pelo menos agora verbalmente, professora Manuela e depois professor Tiago. Digamos assim, em termos de avaliação final, a conclusão do vosso parecer. Acabei de enviar para a professora o TCC preenchido, para a Realeza também, parabenizando o trabalho escrito com a nota 10, parabenizando o trabalho oral com a nota 10 e sugerindo o alerta à gestão e a todos os gestores e a nós mesmos. Muito bem, obrigada, professora. Professor Tiago. Será que ele perdeu a conexão? Não, ele está aqui ainda. Professor Tiago, é só, digamos, uma formalidade, né? Porque a gente sempre tem a conclusão, aprovado, né? Aprovada, e aí a gente gostaria que você pudesse verbalizar, né? Porque só depois é que eu vou receber a ficha. Eu acho que ele está com problema de Parabenizo comunicação. mais uma vez. Tá bem, muito obrigada. Então, hoje, né, aos 22 de novembro de 2021, de 4h05, certo, com a apresentação Cumprindo o Tempo, entre 14h05 e 14h19 minutos, e logo após a arguição, que terminou agora às 15 horas, praticamente,
Então, foi realizada a defesa pública de trabalho de conclusão de curso de Realeza Thalita, que se intitulou Uso de equipamento de proteção individual por profissionais de saúde e plantonistas de um hospital universitário na pandemia de Covid-19. Então, a banca examinadora, constituída por mim, professora orientadora, e pelos professores Manuela de Souza Toledo Matias, do Departamento de Medicina Interna do Centro de Ciências Médicas da nossa universidade, e o professor Tiago Lins Almeida, do Departamento de Cirurgia, também do CCM, que emitiu o parecer, né, de que a graduanda revelou domínio do tema escolhido, uma apropriada utilização da bibliografia, capacidade de sistematização, né, e adequação dos dados fundamentados na metodologia científica, sendo recomendados também que os resultados do estudo sejam comunicados, né, aos gestores do serviço de saúde, né, para conhecimento e para que esse trabalho também tenha resultados de aplicabilidade prática para o próprio serviço. Então, seu conceito final, Realeza é aprovada, e agradeço aqui imensamente a participação da professora Manuela, do professor Tiago, também a participação dos familiares de Realeza e dos seus colegas, né? Luana, Agnes, Fernanda, Gabriel, Paula, Camila, Larissa, Cláudia, Samuel. Muito obrigada pela presença de vocês. É muito importante a gente ter os alunos aqui conosco, né, nesses momentos importantes, né, para cada graduando e para nós também. Tá? Então, com isso, finalizo. E também eu preciso, não posso deixar de terminar dizendo que Realeza cumpriu todos os pré-requisitos, né, de uma orientanda, e até a gente vê que é uma orientanda que ela supera até a nossa expectativa, né, do nível de graduação, né, porque sua responsabilidade, sua proficiência, sua pontualidade, né, interesse, comprometimento são realmente, como eu disse antes, né, exemplares. Né? Então, eu tive um grande prazer em trabalhar com você, Realeza, desejo toda sorte em sua carreira e Muito espero obrigada. voltar a encontrá-la sempre, né, assim como estou encontrando com meus ex-alunos queridos Manuela e Tiago. Muito obrigada. Obrigada. Professora, eu queria só aproveitar e agradecer também, primeiramente, a senhora. Obrigada. Desde a semiologia, realmente, que estamos juntas, mas agradeço também por ter me dado a oportunidade de adentrar no campo da pesquisa com iniciação científica. Sem dúvidas, a senhora foi muito importante e marcou a minha graduação. E eu tive também a possibilidade de conhecer, né, e fico até emocionada em falar, porque Tiago Lins, doutor Tiago e doutora Manuela são pessoas que também marcaram muito a minha graduação. Quando eu olho para eles, eu consigo enxergar um pouco daquilo que eu pretendo ser. Então, assim, eu fico muito feliz de tê-los aqui na banca e especialmente de ter podido ser aluno de vocês. Muito obrigada, de verdade, de coração. E obrigada aos meus amigos e familiares também pela presença. Eu estou muito feliz. Acho que o áudio da senhora está desligado, professora. É verdade, e assim, eu estava dizendo, né, para finalizar, parabéns, viu? Eu estou muito contente com o trabalho que você realizou, né? E estou feliz por ter sido sua orientadora. E agora, só para finalizar mesmo, eu quero mostrar um livro que o professor Tiago me presenteou quando era meu aluno. Eu não sei se dá para ver aqui. Ah, não, dá não, mas eu vou abrir a câmera. Esse livro aqui, o professor Tiago, já tem até a sua dedicatória, professor Tiago, veja. A professora Rilva Lopes, já era letra de médico, viu? Aí realmente eu já não entendo a sua letra de médico, mas pela pessoa humana, atenciosamente, Tiago Lins, julho de 2002, certo? Então, esse livro está aqui sempre comigo, certo? Leibniz, da série Os Pensadores.
Então, eu espero, daqui a algum tempo, quando você voltar, eu espero que você volte aqui para a nossa João Pessoa, para a nossa Paraíba, Realeza, e quando você voltar, né, você possa também, porque você tem toda uma assim, você tem características, né? As características que eu vi em Manuela, que eu vi em Tiago, eu vejo em você também, né? Aquelas características que fazem as pessoas se encaminhar para a vida acadêmica, né? E isso me deixaria muito feliz também. Então, agora nos despedimos. Obrigada, obrigada a Banca, obrigada a todos e parabéns, Realiza. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde.